Oi, 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 meu povo! Estamos reaparecendo aí para as lives depois de muito tempo. E depois a gente não sabe quando volta, né? Vivendo em flow, no transbordo daquilo que faz sentido pro coração. Tô aqui aguardando a Dani, a Isa, pra gente poder bater um papo aqui com vocês. A gente vai ter um bate-papo bem gostoso aqui sobre a cura do feminino, sobre o nosso próprio processo, porque afinal a gente só pode ensinar aquilo que a gente tem integrado, né, no nosso campo de energia, senão acaba sendo algo só mental que acaba nutrindo essa obesidade que a gente tanto vê de informações aí nas redes. Então a gente vai trabalhar esse campo da vulnerabilidade, da verdade, né, do transbordo de situações que a gente viveu mesmo na nossa vida com relação ao feminino. Oi, Camila. Deixa eu aceitar a Dani. Oi, Dani. Oiê! Você tá Ai, viradinha de tô ladinho, viu? viradinha? Peraí, que agora. É que o telefone não tá a carregar. O meu tá na mesma situação, mas vai na fé, vai dar certo. Eu vou colocar aqui. Ó, a Isa chegou. Cadê a Isa? Deixa eu chamar ela. Ué, Isa não está conseguindo participar. Que estranho. Mari, my love! Hi, mama! Oh my god! Olha, presenças internacionais aí, gente. Deixa eu ver se eu consigo botar a Isa aqui manual. Acho que a Isa tá com problemas de internet. Vamos esperar ela voltar. Enquanto isso, eu e a Dani vamos Vamos, dá pra. conversando aqui com vocês um pouco. A gente tá em polaridades bem diferentes. Eu tô aqui colada na estufa e a Dani lá no calor de Miami, né, Dani? No calor de Miami, um calorão. Pensa num calor. Nossa Senhora, que delícia! Eu gosto. É, eu vou dizer pra você que eu queria estar nesse frio, não, viu? Não, não, Exatamente, tenho certeza. não. Mentira. Não é? Dani, vamos conversando nós duas enquanto que a Isa tá aí se ajustando. Então a gente vai falar um pouquinho sobre o feminino. A gente saiu de uma baita de uma jornada agora da Jornada Shakti. Eu estive lá no portal do chakra sexual do planeta, no Lago Titicaca, mandando energia para as meninas. A Dani também participou do processo e a gente trabalhou muito, muito, muito essa cura, né? Essa cura da vida, essa cura do planeta, né? Que tu tem para trazer pra gente, amiga? A Isa tá chegando, peraí. Entra, coloca ela aí. Deixa eu ver se eu consigo puxar ela. Chocurei, Isa. Acordei, acordei, acordei. Oi, amore, Bom dia! chegou. Que alegria! Bem-vinda. Obrigada! Que bom estar aqui com vocês. Que saudade, gente. Que Ai, de saudade mesmo, saudade. né? Acho que eu vou ter que passar por Nova Petrópolis. Eu acho. Venha enquanto que eu tô por aqui. Sim, vamos combinar. Ai, gente, a Isa, eu tive a bênção de conhecer numa vivência que eu dei lá em Vacaria, na cidade dela, e a gente se conectou muito. Depois ela acabou fazendo também o curso de multi, ela é um canal incrível também da espiritualidade, assim como a Dani. E a gente está aqui juntando as nossas potências para falar um pouquinho sobre esse tema tão necessário, né, Isa? Sim, cada vez mais. Muito necessário. A Isa teve uma experiência muito profunda na vida dela, que é um exemplo assim para
todo mundo que está ao redor dela, né? De integração realmente dessa cura do feminino e eu senti de trazer ela aqui para dar o testemunho dela também, né? Para trazer um pouquinho do sentir dela, que com certeza essa cura teve muita transcendência de dores do feminino, né, Isa? Sim. E é sempre um presente, assim, poder falar sobre isso, como foi, né? O que eu senti, o que que eu usei, né? O que que eu fiz para atravessar essa fase da melhor maneira possível e realmente transcender, né? Pra fazer uma boa transgressão também, né? A nível sistêmico e de cura. Foi. Então é um prazer estar aqui e integrar tudo isso, né? Conseguir passar para as pessoas, talvez um outro olhar. Sim. Eu vou deixar a Isa trazer um pouquinho do processo dela, mas queria trazer aqui para vocês, gente, que eu tenho observado muito em consultório. Já foi uma boa trajetória, assim, né, de atendimentos. Mais de 6.000 corações já passaram por sessão comigo e o que eu tenho mais observado, assim, principalmente nas mulheres, é essa psicossomatização, né, de doenças do feminino. Seja o câncer na tireoide, no seio, na região dos ovários, do útero, né? Miomas, nódulos, cistos, desequilíbrios hormonais severos, TPM, que quero dizer para vocês que não é normal. Uhum. Quando a gente tá num feminino alinhado, é gostoso menstruar. A gente vai para nossa feiticeira, a gente vai para intuição, para um processo muito bonito. Todas as fases do ciclo da mulher, que a gente é 4 mulheres por mês, né? São bonitos, cada um do seu jeito. Então, a TPM não é normal, as cólicas não são normais. Isso são sintomas desse feminino ferido, né? Que Uhum. pode ser nosso e pode ser das nossas ancestrais, que pode também ser uma bagagem de outras existências que a gente está agora expurgando também, como um aprendizado, como uma limpeza mesmo do nosso corpo. Uhum. E a Isa transcendeu, graças a Deus. A gente estava aí vivendo todo o processo junto com ela, vibrando por ela, né? E vou deixar ela contar para vocês um pouco dessa história. Uhum. Fica à vontade, Isa, de trazer o que tu sentir e o que tu não sentir, tu não precisa trazer, tá tudo certo. Bem, assim, começo do começo, assim. Então tá. É, bom, vamos vir um pouquinho antes, né? Quando eu comecei essa busca de me reencontrar, né? Lá em 2018. Na verdade, eu sempre tive, né? Esses insights, esses momentos que tu para. Eu acho que são momentos que a gente. São chaves que vai virando, né? Para você expandir um pouquinho mais, né? E, então eu sempre tive esses momentos ao longo da minha vida de se questionar sobre a vida, né? De sentir que existia e existe algo além desse dessa vida corriqueira que a gente, né, vive, muitos vivem, né? Dormir, comer, acordar, trabalhar, pagar boletos, né? Casa, Então, apartamento, como diz o Hélio Couto. é. E então eu comecei a buscar depois de perder meu pai, né? Depois de um relacionamento que eu vivi que me despedaçou, digamos assim, né? Cortou várias partezinhas do meu ser que eu já não me reconhecia mais. E, e aí eu comecei a buscar mesmo para mim essa jornada, né? De buscar terapia, de buscar meditar, sabe? De buscar fazer cursos para mim, para eu me reencontrar. Nunca imaginei que hoje eu iria, né, trabalhar com isso.
né? E levar para ajudar as outras pessoas e contribuir com outras pessoas. Mas foi esse o caminho, né? Eu trabalhava como enfermeira e acabei fazendo essa minha transição de cuidar de pessoas no hospital para cuidar aqui, né? Então, e através dos cursos, porque o atendimento ele é maravilhoso, eu atuo aqui individualmente, né? Mas eu senti que eu precisava falar, ensinar, passar o conhecimento, né? Comunicar isso, né? Que eu vivi nessa trajetória, né? E aí, já trabalhando, já usando as ferramentas, a Multi, o Reiki, as barras, enfim, né? Seichonoye, que eu adoro. Então, eu fui integrando tudo, né? Mas, Buscadora da luz, né, gente? A gente pipoca por tudo que é lado. né? Em 2023, eu sentia, foi como talvez uma premonição, mas não quero usar esse termo, sabe? Mas em 2023, eu tentava visualizar o final daquele ano e eu não conseguia. Parecia que era escuro. Eu não sabia o que que era. E eu fiquei com medo até. Eu digo, ai, que será, né? Não conseguia planejar, não conseguia visualizar. E ao mesmo tempo, eu trabalho muito com as barras de Axis, né? Mas eu sentia que eu precisava algo que me fortalecesse a minha fé. Eu precisava, eu sentia e eu ficava pensando, é igreja, é missa, o que que é? Onde é que eu vou buscar essa conexão com a fé, com a espiritualidade, sabe? E aí que foi que, né, eu conheci ali a Sara, e aí ela postou lá, divulgou o curso da Multi, e eu senti muito no meu coração que poderia ser através da Multi essa reconexão assim com a espiritualidade, com Deus, com o mestre, né, Jesus, com os nossos mestres, enfim. E eu fui, né? E ali eu me conectei mesmo, sabe? Eu senti que era uma preparação para tudo que eu ia viver dali para frente, né? Porque depois ali de menos de um mês, né? A minha avó acabou falecendo. Deu um pouquinho mais de um mês, assim, mas assim, deu tempo de eu fazer o curso da Multi num sábado, eu aplicar a multidimensional na quarta-feira, eu lembro exatamente, era 28, 29 de setembro, por aí. E minha avó Bem no dia de faleceu. São Miguel. Pois é, então. É. E aí minha avó desencarnar depois de 20 dias que eu fiz a multidimensional para ela. Né? E aí depois ali 3 meses. E nesse meio tempo eu fiz a palpação, o autoexame no meu corpo, na mama, e eu senti um cisto. Eu não sabia o que que era, né? E aí, só que no meio do luto, no meio de tudo isso para assimilar, né? Acabei demorando um pouquinho até para ir no médico, fazer os exames. E aí, quando veio, disse que sim, constatou que aquilo que eu tinha sentido era um cisto, mas do lado tinha um nódulo. Abençoado cisto. E aí começa os aprendizados, né? Porque em vez de eu, né? Eu fiquei assustada, né? Na verdade, o nódulo aparentemente não era nada grave, mas a gente fez a biópsia. E aí, entre fazer os exames e fazer a biópsia, meu avô desencarnou. E aí foi aquela enrolação, né? Mas aí constatou que sim, era um nódulo, um tumor maligno, né? Na mama esquerda. E claro, e aí eu tenho estudado muito, visto muitas conversas assim sobre EQM, que são experiências de quase morte. E hoje eu entendo que eu tive essa experiência, porque realmente foi como se eu tivesse caído num buraco escuro, me deparado com a morte. Não necessariamente de um coma, não necessariamente que eu, né, tive uma experiência fora do corpo, talvez, né, mas eu me deparei com a morte.
naquele momento, né? E aqui eu nunca tinha falado, né? Porque essa semana eu tô vendo vários vídeos, assim, várias conversas sobre EQM, e eu entendo que tenha sido isso também comigo, com, com o diagnóstico, né? Que um, é um estigma, né? A câncer, tu já deu, né? Já era. Então, é muito inconsciente, é muito de um estigma do coletivo, né? Esse medo, né? Mas depois, eu levei alguns dias, eu acho que umas 2 semanas mais, assim, que eu lembro, sabe? Até assimilar tudo. E eu disse, poxa, mas é 0,5 milímetros. Eu sou muito maior que isso. Eu sou muito maior que isso. Vamos fazer o que precisa, o que se requer, né, para me curar, porque eu escolho a vida. E aí também veio, né, a energia da escolha, que eu sabia que tudo era uma escolha. Então, como eu queria ver esse momento da minha vida, né? E, e é a Helene Biasi que fala, né, sobre escolher a vida lá no livro dela. A Sarah sabe melhor, né? Mas eu escolhi, sabe? E ali começou os aprendizados. O que que eu posso aprender com tudo isso? Então, desde agradecer o cisto, né? Porque se não tivesse o cisto, sabe-se lá quando que eu iria sentir, né? Então, eu no meio daquele luto, eu estava vivendo o meu próprio luto, né? Me desintegrando, mas com a certeza, né, de que a cura não ia ser só física, sabe? Morrendo para Então, renascer, né, Isa? então eu pensei, não, se eu tô passando por isso, então eu vou mergulhar nisso. Eu vou viver esse processo, eu vou mergulhar de cabeça, não tem o que fazer, né? Muitas vezes as pessoas acabam negando ou se desesperando, e claro que dá, né? A gente sente, eu também senti, mas ao mesmo tempo, essas mudanças de percepção foram, né? A gente conversava, né? Contigo, com as amigas, tinha todo esse amparo da espiritualidade, né? Do grupo da paz, especialmente ali, né? Me enviando reiki, me enviando as multis. E eu entreguei, realmente, eu entreguei para Deus, entreguei para a espiritualidade e para os médicos. E então, ali foi um trabalho muito que integrou tudo, né? Então, a medicina, claro, porque daí comecei com os tratamentos, né? Mas entreguei, né? A fé e tudo isso para Deus, pedi, né? Amparo sempre. E foi um momento que eu escolhi, né? Aprender com isso e me curar, sabe? Eu intencionei que durante esse processo de cura ali fosse curado tudo que ainda tinha para curar, sabe? Para limpar, para liberar, porque tinha se solidificado ali no meu corpo, né? Então, o que que era que ainda tinha ali coisa para ver, né? Então, eu agradeci o cisto, eu agradeci o nódulo, né? Eu me tocava, eu agradeço até hoje. E eu senti que realmente esse cisto se solidificou, e eu tô falando numa percepção mais energética, né? Mais dessa disso que a gente trabalha, né? Do feminino, inclusive, né? De cura do meu feminino, da minha ancestralidade, de coisas e dores que eu carregava, que não só de mim, mas da mãe, Lealdade. da avó, de todas as que vieram antes, né? E eu intencionei, tá? Eu tô sendo um canal de cura aqui, de todas, para que isso não passe adiante.
Eu lembro exatamente que eu tive essa percepção, essa consciência. Que eu Acaba em fiquei, mim. uau! Oi? Acaba em mim. Acaba em mim. Acaba em mim, né? Então foi mais ou menos isso, né? E trazendo para o assunto de hoje, né? Que é a cura do feminino, né? Então sim, né? A cura dessas dores, né? Dessas mágoas, ressentimentos, dessas vidas, de vidas passadas, sabe? E realmente, sabe? Foi uma cura para mim, a cura do meu feminino, do meu ser, não só físico, mas energético, espiritual. E foi uma fase que não foi fácil, mas ao mesmo tempo eu lembro que eu tinha momentos de uma paz, de uma tranquilidade que nem antes e nem depois eu cheguei a quase a vivenciar. Uhum. Que eu tenho que lembrar Muito daquela, amparo, né? eu tenho que lembrar daquela fase para eu buscar aquela energia que eu senti, aquela coisa, sabe, de se acordar. E foi um momento que eu vivi muito presente, sabe, o dia, não pensava no amanhã, nem dali um mês, né? Porque eu não sabia como é que ia ser. Ali eu entendi que a gente não sabe, né? Tu passando ou não por essas situações, tu não sabe o que vai acontecer dali 10, né? 10 minutos. Então, A gente nunca sabe. Pode ser amanhã nosso desencarne. Por isso que é é tudo no agora. tudo agora. Então eu lembro que eu senti essa conexão com a fonte, direto, assim, sabe? Direto. Tanto que hoje eu tô começando a ministrar ali a formação do reiki xamânico, que é uma energia que traz muito essa conexão com a fonte criadora, né? E com os elementos da natureza, com os seres de luz estrelares, que foi o que eu senti que como se eu tivesse acessado e recebido naquele momento, sabe? E que hoje eu ainda vejo que se encaixa mais no reiki, mas talvez seja algo além de qualquer técnica, né? Mas eu ainda utilizo esse meio, esse canal para eu conseguir falar sobre isso, sabe? E mostrar para as pessoas que tá disponível, tá aí, Uhum. não tá fora, tá aqui Essa dentro, e tá conexão, aqui, né? tá disponível para todos nós, né? E independente de passar por certos desafios, doenças, acidentes, né? Muitas pessoas, e a gente aprende, a gente vê, na verdade, nunca a gente aprende, mas a gente vê que muitas pessoas têm essa virada de chave sobre a vida depois que passa por algo assim, né? Pelo caminho da dor. Pelo caminho da dor. E aí é o que eu sinto de dizer que não precisa a gente esperar, né? Não precisa a gente esperar passar, tá ruim, tá, né, com uma depressão profunda, com ansiedade, com alguma doença física, né, ou acidentes, assim, coisas, né, que nos... A gente normalizou isso, né, Isa? Eu até postei ontem, assim, nos stories. Tinha uma pessoa que chegou pra mim que tava a vida inteira sem conseguir dormir direito. E Uau. aí ela fez uma sessão e ela voltou a dormir profundamente. E ela já tinha chegado num lugar de normalizar o não dormir. Uhum, Isso pra ela era quase que uma crença. Não, eu não durmo e pronto. Eu sou uhum, escassa e pronto. Eu sou doente e pronto. Eu sou infeliz e pronto. Meu relacionamento é assim e pronto. A gente normaliza aquilo que não é, uhum, porque a gente veio aqui para ser feliz, para ser abundante, para ser próspero, para viver os sonhos da nossa alma. uhum. Só que se a gente quiser viver a experiência oposta, a gente vai viver. E olha que interessante, aí para mim tem um tom, uma linha a tena muito grande entre a gente aceitar Uhum, e desistir, né? Tipo, quando a gente fala para sair da resistência,
para entrar na aceitação do que é, da nossa experiência, do que a gente está vivendo, e de simplesmente desistir. Uhum. Ah, não, é assim, né? É desafiador colocar em palavras, mas quando a pessoa simplesmente olha a vida e diz, ok, Uhum. não é uma aceitação verdadeira, né? Não é aquela entrega, porque o desejo de viver essa vida, essa experiência mesmo com o que sabe que pode ser do coração, não tá ali, tá apagado. Então passa a ser uma desistência. Eu não escolhi a vida. Uhum. Quando a Exatamente. gente está nesse lugar, a gente não está escolhendo a vida. Quando a gente escolhe a vida e a gente olha para todas as experiências, todos os desafios com aceitação, sem resistência, o que que isso está me trazendo, o que que eu estou aprendendo com isso, aí a gente está escolhendo a vida. Uhum. Uhum. E olha como é sutil, É como muito é Sutil. impressionante. é, E, e requer muita presença. E E requer muita conexão. e Para até conexão. conseguir observar esse mundo interno, né? Do que É. tá vindo ali. E um ponto que eu acho que ainda é muito forte é a crença do karma como punição. Uhum. Então, já pensou se a Isa ali na experiência dela tivesse entrado nessa energia? Ela Uhum. ia ter desistido. uhum, Ok, o câncer chegou, tô sendo punida por alguma coisa, e eu vejo isso muito forte dentro do meio Até como espiritual. sacrifício, porque ela acessou que ela estava limpando a linhagem, entendeu? Até entrar como sacrifício. Tá bom, me sacrifico. Exato. E aí entra numa desistência, beleza? Então eu tenho que morrer de câncer e é isso, acabou aqui a minha Tá experiência, cansado. né? É. uhum. Ela já virou a chave, não, acaba em mim. O Acaba em Aham. tumor mim. é 0,5, eu sou Uhum. todo o resto. Eu sou Eu mais não. forte do que ele. Exatamente. Eu ia falar justamente isso que a Sara falou sobre punição. Eu nunca. Talvez em algum momento lá no início, mas assim, pensei sobre isso, sabe? Como se eu estivesse sendo punida por algo. E nem em sacrifício, Uhum. sabe? Mas em serviço. Em serviço. Eu acho que teve uma noite que eu pensei assim, "Ah, mas por quê, né? Por quê? Deu não. Isso não é nem meu aquilo ali, sabe? Digo, não, sabe? Então é tu aceitar num espaço de, ok, não tenho como mudar isso agora, mas o que que eu posso fazer para melhorar, para curar? Então, realmente, eu me coloquei em serviço daquilo, da Uhum. minha linhagem, da minha vida, para mim mesma, sabe? Então, não foi como uma punição, não foi com culpa. Inclusive, vieram sempre muitos insights, sabe? Para todas as áreas, assim. Foram me vindo insights como se de consciência, né? Vindo à tona ali várias consciências, né? Que eu fui limpando, usando tudo isso para limpar, né? E não terminou ali. A gente segue ainda olhando para várias coisas. E o que que acontece, que eu acho que vocês podem também perceber, né? Que. Ai, meu Deus, me fugiu. Daqui a pouco vem. Eu, Ai, eu é. vou, eu vou falar uma coisa enquanto você estava Fala. contando a história e depois volto para você, mas eu achei muito curioso de como que os passos foram muito parecidos, Isa, que você viveu. É, claro, eu não escolhi materializar, né, psicossomatizar, escolhi num nível muito, né, subconsciente, materializar uma doença, mas os passos foram muito parecidos. Desde quando, até o ano, né, você falou 2018, para mim 2018 foi quando eu fiz o primeiro curso de Theta Healing. Essa sensação de dizer, nossa, tem mais aqui, tem mais algo a mais da vida do que simplesmente comer, viver e pagar conta. Eu vi um meme assim que falava isso em inglês. Uhum.
E começou assim, não tem mais, tem mais, tem mais, tem mais. E aí eu também entrei pela parte da mental, né? Pelo Theta Healing, pelas barras, né? Pelo Axis, eu também comecei com barra. E chegou num ponto que eu falei, não, aqui eu tô precisando uma outra conexão, a conexão da espiritualidade. Tá faltando, tipo assim, chegou naquele nível e veio o próximo nível aqui, eu tô precisando algo mais. E aí, conheci Uhum. Sarinha. Conheci Sarinha, essa anja na minha vida. Porque e aí trouxe, aí parece que foi fazendo, foi criando as fases, assim, os passos, parece que assentou, e aí agora vamos mais, vamos O continuar alimento nas fases espiritual. espiritual para todo o demais, tudo a mais que vem. E como tem fases, como tem fases, a sensação de que a gente está recém começando, né? E cada movimento que a gente faz é cada vez mais aproxima mais, a gente está no nosso lugar. A sensação que eu tenho da cura que eu tenho vivido até hoje, especialmente a cura do feminino e do masculino, né? A gente vai curando o nosso feminino e a gente vai curando o nosso masculino, o masculino dentro da gente e também fora da gente, né? A gente vai curando tudo isso. É cada vez estar no meu lugar. Qual é o meu lugar? Porque se eu tô lá no lugar de quem tem que suprir, né, buscar o dinheiro, de ter que estar correndo, ir lá matando, caçando e também chegar em casa, correr, cozinhar e também chegar em casa nutrir e fazer todo o papel tanto do masculino e do feminino e aqui sem nenhuma, né, energia feminina e masculino, mas que a gente sabe que existem papéis ou lugares onde a energia masculina e feminina ela é mais, ela tá no lugar dela, vamos dizer assim. Quando a gente, quando eu percebi, e cada vez ainda estou muito aprendendo. Cada vez que eu percebo que eu estava fora do meu lugar, e aí eu vou para o meu lugar, as coisas magicamente acontecem. A gente só tem força no nosso lugar. E isso a constelação fala muito, mas aí eu já escutei isso há muitos anos. Eu falava, mas que lugar é? Que lugar é esse? Como assim? Onde é que tá meu lugar? Tá com meu nome? É uma pedra? É um negócio que eu tenho que sentar? Onde é o meu lugar? E aos poucos ele vai se mostrando para mim onde é meu lugar. Aqui, ok, aqui é meu lugar, aqui é meu lugar, aqui é meu lugar. E eu acho que isso vem muito com a cura do feminino, porque pelo menos na minha história o meu feminino ficou guardado no bolso. Vamos lá, tipo assim, vamos lá, o masculino que vai, que faz, que busca, que soluciona, que corre, que tarará, 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 tarará. Uhum. E sou muito grata por todas as experiências que eu tive, porque também tudo vale, né? Tudo faz ser quem eu sou hoje. Mas quanto mais eu vou sentindo qual é o poder verdadeiro do feminino, né? Eu deixo ele sair, porque ele ficava só escondidinho ali, escondidinho, A achando gente que eu. tem medo da Shakti. Ela é Aham, e muito poderosa. o masculino era mais forte, porque o masculino pensa rápido, o masculino vai lá, não, não, o masculino vai rápido, é o masculino que vai primeiro. E aí a Shakti tava ali, né? Tranquila. Quando ela começou, e tá começando a dar assim, botar o narizinho pra fora, né? É muito poderoso. É muito poderoso. É E é muito um mágico. lugar de nutrição, né? Não é de desgaste de energia. De nutrição. E é como é gostoso ser mulher. Uhum. Isso é uma É. coisa que eu não reconhecia, eu não conseguia ver. E mesmo na menopausa, a gente estava falando dos ciclos da menstruação na menopausa, e a gente, mesmo na menopausa, a gente continua tendo ciclos. E é uma outra potência, E é gente. uma É ir outra para É anciã. outro. É Nossa, muito. É assim, eu tô num lugar de conexão com o meu corpo, de conexão com a minha feminidade, que eu vejo, eu honro tanto de poder estar em harmonia. Eu não tenho nenhum sintoma dos sintomas que é comum que as pessoas falam e sofrem. não é normal, tá, gente? Bom, Se vocês ok. têm sintomas de menopausa, Não é não é normal. normal, assim como o da TPM também não é. Vocês estão precisando de limpeza uterina. Eu sou agradecida por todas as limpezas, todo o processo diário, né, Sara? Nesse ancoramento diário que a gente faz.
eu estou vivendo a menopausa em harmonia. É E isso. isso vem da cura do feminino. Isso Isso. vem de poder enxergar e ver como eu amo ser mulher e como eu permito que essa energia de mulher, a Shakti dentro de mim, essa energia realmente transborde. Mais do que é muito louco, porque a gente sabe, né, mentalmente que é muito simples, é muito mais simples do que a gente acha, né? A gente fica procurando qual que é, eu vou transbordar tal energia, eu vou transbordar tal coisa, eu vou transbordar. Não, a gente só transborda quem a gente realmente é, né? E O esse que eu momento, sou chega antes do que qualquer palavra que eu possa falar. o que eu sou chega antes. É verdade. É muito especial. Convido a todos, quem ainda não viveu, se permita. Seja o caminho que a gente escolha, né? Que a sabedoria do nosso ser, que a sabedoria da nossa alma vai escolher o caminho. O caminho está traçado. A gente está aqui para isso. Uhum. Se a gente consegue enxergar só nos 50, tá beleza. Se a gente consegue enxergar nos 20, maravilhoso. Se a gente consegue enxergar nos 30, maravilhoso. A hora que for, mas vai acontecer. Se a gente vai continuar recriando, vai continuar co-criando desafios para chegar nesse momento onde a gente se permite estar no nosso lugar. Então, se veio o desafio, eu amo o que você falou, Isa, é abençoado, Sisto. Se veio o desafio, é bênção, gente. É presente. É Uhum. presente. Quanto mais cedo a gente conseguir olhar para o desafio como presente, mais rápido a gente vai conseguir entrar no nosso lugar, mais rápido a gente vai conseguir transbordar. E para mim essa é a maior cura. Uhum. Maravilhoso. E Uhum. cada vez mais isso vai se intensificar, por isso eu também senti de chamar a Isa, porque a Isa é um exemplo do que é possível alcançar. Ela mostra que a crença do coletivo não é verdadeira. O câncer não é fatal, Yes. ele tem cura. Só que o que falam? Não, ativou o câncer, acabou tudo. Uhum. Só que quantas pessoas já se curaram e sobre isso não é falado? Uhum. A Isa tem traçado no campo de energia dela o caminho da cura do câncer. Eu tenho traçado no meu campo de energia a cura da autoimune, que eu também curei lá atrás. Uhum. Então, isso está tudo integrado, esse caminho existe. Assim como Jesus deixou para gente o caminho da ascensão, o caminho da verdade, o caminho da vida. Nada disso se perde. Isso está na malha cristalina da Terra para que a gente possa acessar também. E agora, com a chegada dessas ondas e ondas de luz que a gente está recebendo diariamente, tá assim, ó, uma loucuragem. Tô postando ali nos stories para vocês quando tá muito alto, né? Até para vocês observarem a energia de vocês. O que que acontece quando entra a luz? A sombra é enaltecida. E quem que metaboliza toda essa luz? O nosso corpo. Então não se assustem se vierem purificações. Assim como a Camila trouxe, aceitação e vamos atrás das ferramentas que nos auxiliam na nossa melhora. É isso. Qual que é o aprendizado desse abençoado cisto, desse Uhum. abençoado tumor, dessa abençoada doença, Uhum. que nada mais é que a ausência de saúde? Então, qual que é o aprendizado? Qual que é o caminho da cura? Graças a Deus a gente tem já, nossa, muitas ferramentas aí disponíveis para que a gente possa ir trabalhando isso em nível energético e espiritual também para transcendência disso. Eu Uhum. tenho uma amiga que estava no portal Reconecta, bem no raio verde da cura, e ela descobriu um tumor no seio. E trabalhando com o raio verde da cura, alguns dias depois esse tumor sumiu. Ela foi fazer os exames e tudo e sumiu, utilizando energia e acreditando, né? Então, qual que é o caminho para você? Porque a tua toxina pode ser no físico,
A tua toxina pode ser emocional. Tem muita gente que tá com surto emocional, de raiva, de tristeza, de apatia, Uhum. psíquico, ansiedade, depressão, burnout, é o que mais a gente tá vendo, né? Uhum. Isso é uma sinalização de algum ajuste, de algum movimento de cura que o teu espírito escolheu, que parece ser dor, mas tem amor aí por trás dessa experiência. Assim Uhum. como a Isa renasceu, gente, ela é outra mulher, ela já tinha muita luz, mas ela foi para um outro lugar de brilho do eu sou dela. É. E é morar e vigiar, né, Sara? Porque às vezes a gente esquece, né? Então, tem que hoje ali no banho, agradecendo o meu corpo, agradecendo tudo, sabe? As minhas células. Então, é tu ampliar realmente a tua consciência sobre e a tua percepção sobre esses desafios que a vida apresenta. Aceitar e movimentar, né? E escolher fazer algo de bom com aquilo que está me apresentando, né? Uhum. Porque se eu não posso mudar, o que que eu posso fazer aqui para melhorar, amenizar isso que eu já tô, né? Então, foi um trabalho também muito, tu falou da nível emocional, energético, né? Mas foi em todos os níveis, sabe? Com a Uhum. medicina, do corpo físico, a multi, o reiki, ali a questão da espiritualidade, da fé, as barras para a questão mental, né? Então, Uhum. porque vem, a mente mente, a mente vem contar historinha, a mente vem colocar medo, a mente vem colocar insegurança, a mente vem tanto, né, que olha, senti muito poucos efeitos, assim, senti, claro, alguma coisa, cansaço, mas às vezes que eu ficava pior era quando eu não estava bem. Eu estava com a mente muito acelerada, né? Com muitos pensamentos. Então era um trabalho de reprogramar a mente, de acalmar, de silenciar, né? De tu assumir as rédeas da tua mente. A mente vai lá, conta as historinhas, e tu, opa, não, eu sou maior. Eu sou, É né? isso. A E mente então, como ferramenta, não como algo ali no trono, né? aham. Então, Sempre importante a gente observar essa ordem, a consciência no comando. né? E tudo a gente manifesta, eu acredito, sabe? Inconsciente, bem inconsciente. Claro que se fosse consciente, eu não escolheria ter passado, né? Nem escolhe. Mas muito inconsciente, a gente escolhe por quê, né? Tudo que a gente pensa, que a gente sente, que a gente vibra, isso num passar do tempo, às vezes a gente pode realmente somatizar e o último lugar que vai se manifestar vai ser no corpo, né? Através de uma doença, se a gente não se permitir sentir, acolher nossas emoções, né? Cuidar daquilo que a gente pensa, que tipo de pensamento que eu tô, né, pensando, que eu tô emanando, que vai para o meu campo energético, né? Então, orar e vigiar. Orar e vigiar, principalmente no momento planetário que a gente tá. Tem muita gente caindo nessa energia do coletivo, de medo, de escassez, de fins dos tempos, de ET invadindo. É sempre um enredo diferente. Vocês já pararam para Uhum. observar? Às vezes é o ET, às vezes é a tsunami, às vezes é a gripe, não sei lá do que. Sempre tem algum enredo diferente. E Ventilação do aí, o orar caos. e vigiar é essencial para que a gente fique no nosso centro e não vá no tornado. A gente tem que ficar no olho da tormenta. A Dani é ótima para ensinar sobre isso. Ela é tormenta no calendário cósmico. Mas é isso. Cada vez mais esse centramento e essa busca pela cura do feminino. É o que o momento planetário está pedindo, porque
Tudo isso que está acontecendo atualmente no planeta é a falta desse feminino em alinhamento. E uma vez que a gente alinha essa energia dentro de nós, e aqui a gente fala de homens e mulheres, porque os homens também têm essa energia dentro deles, a gente reverbera isso para todo o planeta, seja para as causas ambientais, seja para os direitos humanos, tudo isso acaba recebendo esse impacto da nossa cura interior. Cura-te a ti mesmo, e aí tu cura o mundo. Buda já deixou esse ensinamento, né? Então, que fique aí essa mensagem pro coração de vocês. Acompanhem aqui o Instagram da Isa, o meu, o da Dani. A gente fala bastante sobre isso, não só sobre isso, mas bastante sobre isso, né, Isa? Para quem sentir, a gente vai estar também trabalhando muito a cura do feminino, da ancestralidade, do poder pessoal na imersão para o Egito. A Isa vai com a gente, né, Isa? A Tô deusa Isa entregando, está abrindo os escolho. caminhos. Não sei como, só sei que eu sei. Que eu vou. É Não isso sei aí. como ainda. É isso A Dani aí. caiu. E Podia fazer um movimento aí de, não sei, uma meditaçãozinha, uma vai cair, respiraçãozinha, amiga. Vai é. cair agora, porque a gente já tá 1 hora. Ai, Mas semana nossa. que vem, gente, a gente vai ter um encontro lá no grupo fechado do Egito e a gente está sempre fazendo alguma coisinha. Quem sentiu o chamado, chama eu, a Dani, que a gente coloca vocês no grupo, que a gente está fazendo esse preparo da energia para que a gente possa ir para esses portais sagrados do Egito. É muito importante a gente se alinhar antes de ir, né, para os portais sagrados. Então, até novembro a gente está fazendo esses encontros quinzenais para auxiliar também na cocriação da viagem de vocês. A gente sabe que é um passo muito grande, porque não é uma viagem turística, é uma viagem de salto quântico, de curas muito profundas, principalmente do feminino. Então, vem muitas energias antes da viagem para a gente trabalhar. Né? Eu sei, eu sei. Para que a gente possa renascer também depois da viagem, né, gurias? Várias pequenas mortes, vários É isso. renascimentos para esse grande renascimento, meu Deus. Muitas mortes em vida, né? Para que a gente possa cada vez mais acessar o nosso eu sou. O Egito é sobre isso. A gente retomar o nosso eu sou e o nosso poder pessoal para o cumprimento do nosso propósito divino. É isso que a gente vai trabalhar lá, além das curas de feminino. A Dani vai estar comigo, a Isa vai estar comigo e nós estamos aí chamando as filhas de Isis para viver esse movimento lá com a gente. Então, ouçam o chamado. É. Vocês algo querem que a falar gente mais não alguma consegue. coisinha? É algo que a gente não consegue nem mensurar de tão grandioso, né? E claro, a mente, como é que eu vou, vai, né? Como é que eu vou pagar? Como é que eu vou, o que vai acontecer? E é realmente assim, de sair da mente e escolher Uhum. com o teu coração, com a tua alma. Isso é pra tudo, né? Pra tudo que você quiser, não só pra essa viagem maravilhosa, mas pra tudo que a gente, né? Então, tudo a gente manifesta. Se a gente manifesta, né, lá inconsciente, deixar que esse medo, essa falta, a gente vai manifestar ou não, né? Mas se eu escolher do fundo do meu coração, da minha alma, que for realmente um chamado, eu acredito que a gente manifeste. Tudo se Quer dizer, abre, gente. não é com a mente, né? De ir lá e colocar no papel. Também, né? A gente vai fazer, tem, né? Tem essa, a gente está na matéria, precisamos nos organizar, mas é ir além, né? Se você escolhe que eu tô fazendo isso, né? E já fiz muitas vezes na minha vida, eu manifestei muitas coisas, né?
tudo a gente tá manifestando. Tá pensando, tá sentindo, tá manifestando a realidade, né? Eu Exatamente. escolho manifestar essa viagem. Bora. E perceber os mecanismos, né? Porque não importa qual que é o desejo, o sonho, né? No caso, a gente está aqui vivendo a história da viagem do Egito, que é mais do que uma viagem, né? É muito mais, mas seja o que é, quando a gente percebe o mecanismo da mente, a gente vai sempre no mesmo lugar. Ah, mas não tem condições. Ah, mas como é que eu vou pagar? Ah, são sempre os mesmos desafios que ele mostra. Esse mecanismo nos leva sempre para o mesmo lugar. E enquanto a gente acreditar nisso, a gente vai continuar nesse looping, a gente vai continuar nesse mecanismo. No Uhum. momento que a gente fala, tá bom, eu agradeço, você tá me mostrando de novo que nós estamos ali naquele looping, beleza, obrigado. Mas aqui eu tenho uma escolha. E eu escolho ouvir minha alma, sentir o sim e fazer isso acontecer. Quando o querer é total, tudo se abre, gente. Eu Quando já vi querer. cada milagre assim acontecendo, até tipo, um parente, ó, vendi aqui o terreno, tá aqui o dinheiro para te fazer o que tu quiser. Aí a pessoa conseguia ir para viagem, ou ganhava uma comissão no trabalho, ou um processo que estava lá parado, a pessoa ganhava a causa, ou começa a vir para quem é terapeuta, pacientes, alunos, etc. E dá bem certinho o valor da viagem. É muito impressionante, assim, como a espiritualidade abre os caminhos quando o nosso querer é total. Vamos Até deixar o convite? porque. Hã? Vamos deixar o convite, que essa abertura que ela vem, porque muitas vezes a abundância só vem por canais que a gente acredita é possível, Sim, né? Então, se tu diz pra mim pode vir de qualquer lado, na minha cabeça ela vem, tá, eu posso ganhar um bônus, eu posso fazer uma venda maior, eu posso ter mais não sei o quê, e eu acabo limitando. E isso que, ó, a moça tá trabalhada, a moça tá trabalhada, estamos trabalhando, mas mesmo assim ainda existe várias limitações. Então, vamos deixar o convite de que realmente possa vir de qualquer lugar, inclusive uma bolsa de dinheiro na frente da casa, ou dentro da casa, ou materializar aqui na frente. eu tive uma aluna também, agora que a Dani trouxe Inesperado, por isso, engano. Não é engano, é é presente. presente do universo. Eu tive uma aluna que começou a arrumar o guarda-roupa dela, tá? E até assim fez um brechó para vender roupas e tal, para ir já monetizando. Fica a dica, existem várias formas de monetizar. E ela pegou um casaco, gente. Ela achou US$ 1.000 no casaco. US$ 1.000, que foi exatamente o preço da passagem. Depois ela parcelou o resto da viagem e foi. Viveu tudo que tinha para viver lá e depois multiplicou esse recurso, entendeu? É, Mas se a mente diz, ai, isso aqui é um gasto, tu já perdeu. é. Tu tá na energia errada. Uma viagem iniciática é o maior investimento que tu pode fazer para tua alma e para teu espírito. Não é um gasto, né? Então, é tu botar ali uma quantia numa aplicação que vai render mais do que tu possa imaginar. É muito profundo. Mas quando a alma tá pronta, o chamado aparece. Então, escutem aí o coraçãozinho de vocês. Isa, gratidão pela tua partilha maravilhosa. Antes de qualquer palavra que tu possa trazer, comecei a falar sobre isso no início da live. A tua energia vibra isso. Só das meninas terem vindo aqui, assistido um pouco da live, elas receberam isso via campo, dessa tua integração, dessa cura grandiosa. Gratidão pelo teu sim, de ter estado aqui com a gente, compartilhado um pouco desse processo que a gente sabe que foi muito maior do que qualquer palavra que tu possa trazer aqui, só tu sabe toda a trajetória que foi transcender isso, né? E a gente agradece muito. Gratidão, meus amores. Gratidão, Sara, Dani. E no início, eu não queria falar sobre isso, né? Lá no início. Foi um processo bem interno, bem.
de acolhimento, de recolhimento, mesmo. Como eu disse, foi um mergulho que eu fiz, né? Muito interno dentro de mim. Usei essa oportunidade que me veio, né? E que as pessoas possam olhar para suas vidas e acolher e escolher diferente, porque a gente pode sair daquela, né, como a Dani falou, dessa desistência que eu vejo, né? Porque quando a gente vai criando essas doenças, eu sinto muitas vezes que a pessoa está escolhendo aos pouquinhos a morte, está vinculada a essa energia, Sim. né? Esse comodismo, esse, a vida é assim mesmo, e, né? A gente está aqui para viver, a gente está aqui para fazer valer a vida, né? Fazer valer a vida. Então, Vamos escolher a vamos vida, viver, tá? gente. Vamos escolher a Tudo quem a vida. gente é. E que seja em abundância, em presença, em Uhum. prosperidade, em amor, em harmonia. Porque tu não precisa escolher entre um e outro. Isso é uma crença. A gente pode ter tudo isso. Agora, sim, é desafiador sustentar, porque o externo vem com tudo pra cima de ti quando tu tá sustentando um patamar diferente. Uhum. Mas vale a pena. Vale, Sustentem. vale. Sustentem, porque a gente vai ensinando também quem está aberto a também chegar nesse lugar, a também poder É. acessar essa energia, porque está disponível para todo mundo, não é algo que só a Isa acessou, só a Dani acessou, só a Sara acessou. A gente pode ser o eu do futuro de vocês agora, Exato. Uhum. porque a gente também já teve lá atrás, alguém também já mostrou Uhum. esse caminho pra gente, né? Com Uhum. certeza. Então é Exatamente. isso, gente. Gratidão. Eu vou fechar Gratidão. aqui antes que caia a live, porque Gratidão, tá ó. salva. E Um quem for Gratidão. assistir a gravação, escreve aqui para nós. Eu escolho a vida. Vai ser o mantra Escolha da a vida. nossa live. E Isso aí aí. vamos agradecer por tudo que a gente foi, por tudo que a gente é e por tudo que a gente se transforma. Porque isso é muito mágico. Exatamente. Beijo no coração, Um gente. beijo para todos. Gratidão. Gratidão.